Walter, obrigada por teres aceitado fazer esta entrevista connosco. Para nós é um privilégio ter-te aí desse lado. Estamos muito contentes. E vamos, se calhar, passar à primeira pergunta, então. Começando agora pelos livros que nos ligam. Alice no Outro Lado do Espelho e Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Quando é que percebeste que esses livros são um excelente veículo para trabalhar algumas das questões que tens levantado no teu trabalho? Foi tarde, digamos, ou seja, não li Alice de criança, ou não li Alice muito nova. Essa é uma boa questão que eu penso, quem lê mais Alice, se as crianças ou os adultos, e em que momento da vida lemos Alice. Me lembro, assim, eu senti da Alice algumas vezes, me lembro na faculdade, eu estudei filosofia na Universidade de Buenos Aires, e me lembro que na disciplina de lógica o professor falava de Alice e dos paradoxos de Alice. Mas depois, acho que foi quando li A Lógica do Sentido, de Gilles Deleuze, que teve que ler Alice, que não tinha mais jeito de fugir da Alice. E então foi esse impacto, né, com os paradoxos, com essas questões que aparecem sobre o que somos, sobre o que não somos, que senti a força do livro. Então, agora passando a uma segunda pergunta. Como tu estavas a dizer, e já todos percebemos que muitos teóricos se debruçaram sobre este tema da Alice, estes dois livros, e sobre aquilo que o Lewis Carroll está a propor na sua literatura. Na tua opinião, é a literatura que está a informar a filosofia ou é a filosofia que está a informar a literatura? É uma pergunta muito linda e fascinante, porque as relações entre literatura e filosofia são muito complexas e, num sentido, poderíamos até dizer que a literatura é uma forma de filosofia, o que a filosofia é uma forma de literatura também. A boa filosofia não pode não ser literária e a boa literatura não pode não ser filosófica. Então, é curioso o verbo aí que vocês aparecem na pergunta, né? Informar. É um verbo assim que tem um sentido mais laxo, no sentido da informação, de propiciar um conhecimento, um saber ou uma informação, mas que tem também esse forma dentro, que é lindo, porque informar, e esse in que vem do latino, que pode ter a ver com dentro. Ou seja, eu tomo essa pergunta no sentido de a filosofia tem dentro a forma da literatura, ou a literatura tem dentro a forma da filosofia, e talvez, em algum sentido, as duas coisas sejam verdadeiras, que elas se têm dentro, uma ou outra, a literatura e a filosofia. Walter, que tipo de filósofa é a Alice? Alice é interessante, porque na verdade Alice ela é uma personagem, e tem outras. E eu penso assim que o filosófico da Alice está um pouquinho nesse coletivo, nesse conjunto, na relação entre os personagens, ou seja que e nesse sentido, na Alice, no livro, no texto Alice, aparecem muitas questões, mas eu penso que pelo menos há duas ou três que são muito mais fortes, que uma é óbvio, são os paradoxos. Ou seja, poderíamos dizer que Alice apresenta uma filosofia num sentido paradoxal, mas não tanto porque ela seja apenas paradoxal, mas porque dá conta que o mundo é paradoxal, que a vida é paradoxal. Ou seja,
um texto que nos faz sentir como nossa existência é um paradoxo, como as identidades são um paradoxo, como que somos, que ora somos de um tamanho, ora somos de outro, ora estamos num tempo, ora estamos em outro tempo, parece que o tempo vai numa direção, parece que vai em outra, e também o que nós pensamos que somos é um paradoxo, nesse sentido quase como uma pergunta. Alice acaba afirmando o valor de que somos uma pergunta, uma interrogação, que não, na verdade, não sabemos o que somos, não sabemos em que tempo vivemos, não sabemos quase nada sobre nós e o mundo. Nós estivemos a ler um bocadinho sobre ti, naturalmente, e a Madalena também já nos tinha falado numa das introduções a este trabalho, quando falou de ti, que tu fazias uma divisão do tempo no teu trabalho e que eles são o Cronos, o Chiron, o Aion, e nós ainda encontramos outro que é a escolha, não sei se estamos a dizer bem. Escolher, sim, a palavra de escolha. Palavra de escolha, e nós queríamos pedir-te para nos falares um bocadinho desses 4 tempos e do que é que eles são para ti. Sim, é uma inspiração no... São tempos, são palavras gregas do grego antigo, que aparecem na filosofia grega antiga como formas diferentes de pensar o tempo. Então, Cronos é o tempo mais social, mais quantitativo. Aristóteles diz que é o número do movimento segundo o antes e o depois. Ou seja, que nós temos um movimento no mundo, na natureza, e o Cronos é uma maneira de organizar esse movimento, de quantificá-lo. Então, temos os movimentos que já passaram, e esse é o passado, e os movimentos ainda por vir, que são o futuro. Porque em Cronos, na verdade, o presente quase que não existe. Cronos tem 2 partes grandes, assim, que são passado e futuro. O presente é como se fosse um limite entre eles que vai se movendo também, porque Cronos é o número do movimento. É como um agora que vai e não permanece quieto, que vai agora. Quando é agora? Agora, pronunciamos agora e já é outro agora. Ou ele fica no passado quando é pronunciado, porque agora já passou, sempre já passou, já passou. Ou então, agora ainda não chegou e está no futuro. A diferença de Cronos tem Aion e Kairos são tempos mais qualitativos. Se Cronos não tem quase presente, ou tem um presente efímero e móvel, Aion é puro presente. Aion é como se fosse uma experiência temporal que não passa, que não se mexe. Que é a experiência de uma criança que brinca. Que parece que o tempo está suspenso, que dura, que não... Como se fosse um agora que dura muito. O que só é agora, um tempo que só é agora, que é sempre agora. E Kairos é o tempo da oportunidade do encontro. Por exemplo, nosso encontro, pensamos a entrevista em vários momentos e o momento oportuno é agora. E o tempo dos projetos. Na educação é importante o Kairos também, porque há coisas que se podem fazer em um momento e não em outro. Há uma oportunidade para fazer algumas coisas. Na arte também é muito importante o Kairos. Às vezes, quando se fala assim de maturidade de uma obra, ou de um artista que se prepara muito para um momento, para uma oportunidade. E escolher, na verdade, é uma palavra que significa escola, de onde se deriva a nossa escola, e ela literalmente se traduz como tempo livre. Ou seja, que a escola, quando nasceu,
nació para propiciar no tanto uma experiência de ensinar e aprender, porque para isso não precisa de uma escola, mas sim de poder liberar o tempo que socialmente ele está muito ligado à materialidade de uma sociedade, à economia, aos valores. Por exemplo, se diz não há tempo que perder, ou não há, o tempo é ouro, ou não tenho tempo para fazer aquilo ou outro. Então a escola seria como se fosse uma pretensão de colocar as pessoas juntas num lugar para liberar o tempo e que eles possam perder tempo, possam ter tempo livre para fazer coisas que não servem para outra coisa a não ser para elas próprias. E coisas que precisam de um tempo aion também, como estudar, ler, perguntar, pensar, criar, amar. Achas que esse tempo de escolha é o tempo da Alice? É uma boa pergunta, porque Alice, eu penso talvez que Alice é um tempo próprio, talvez seja um outro tempo, que talvez não é nenhum desses quatro, embora se alimenta porque é um tempo que tem um ritmo diferente de todos eles, porque não é Cronos, evidentemente, porque não é linear, não é sucessivo, não é consecutivo. Às vezes parece que é Kairos, porque às vezes aparece que há coisas que Alice consegue fazer num momento único e que se não faz, depois já não pode voltar ao tamanho. Por momentos parece que é Aion, porque parece que é um tempo que não passa, que dura. Também parece que é um tempo liberado, porque eu penso, vocês antes me perguntaram sobre a relação entre a literatura e a filosofia, e Aion é o tempo. A literatura e a filosofia também têm isso em comum, que é esse tempo aiônico, de presente, de pensar. E então Alice, que é um pouco filósofa e um pouco literária, às vezes ela parece que habita Aion. E tem também o tempo da leitura, né? A que tempo nos leva Alice? Quando a lemos, que tempo nos faz habitar? São muitos tempos. E pegando ainda nesta ideia de tempo, uma das coisas que nos inquietou quando estivemos a passar pela lógica do sentido do Deleuze foi que ele propõe que o Lewis Carroll, na sua escrita, faz com que o presente seja constantemente furtado. E perguntamos-te se será por causa disso, dessa qualidade ou dessa possibilidade, que a Alice consegue habitar vários tempos ao mesmo tempo. Porque o que é o presente? E qual presente? Porque há um presente em Cronos, mas é um presente efímero, é um presente como uma dobradiça, quase que um limite, um instante, um agora, algo que é paradoxal, porque não estamos sempre no presente, mas não estamos nunca no presente, porque não existe o presente. Ou seja, só podemos estar no presente, mas o presente é efímero, não tem substância. Então só podemos estar num tempo que não existe. A condição humana é um pouco temporalmente paradoxal. E então a gente tem esses artilúgios, tem, por exemplo, a literatura ou a filosofia, que nos fazem pensar que só existe o presente, que somos puro presente. E a arte, que se faz na criação. E na criação também precisa do presente, porque só se pode criar no presente. Então eu penso que a Alice nos comove também, porque ela nos enfrenta a nossa mais radical condição de sermos seres ao mesmo tempo completamente efêmeros, com uma temporalidade instantânea,
que afinal isso somos, mas que ao mesmo tempo nos permite fantasiar que somos outros tempos, que podemos habitar outros tempos. E então nos leva também ao tempo da utopia, ao tempo do sonho, ao tempo de pensar que o mundo pode ser também como fantasiamos, como imaginamos, e não como vemos, como percebemos. Eu não sei se estou respondendo às suas perguntas, que são muito boas. Estou tentando, mas se não, vocês me reperguntam ou me dizem.